Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós vamos entrar agora no nosso segundo trimestre. Vamos estudar as lições bíblicas do segundo trimestre. A igreja eleita, redimida pelo sangue do Cordeiro e selada com o Espírito Santo da promessa. Teremos 13 lições, onde nós trataremos a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ministério da unidade revelado, intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, a conduta do crente em relação à família e, por último, a batalha espiritual e as armas do crente. A lição de número 1, ela é a carta aos Efésios e saudação aos destinatários. O textuário diz assim: a vós, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 2. E a verdade prática, ela nos ensina que a epístola aos Efésios, ela revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, hoje, nós estaremos estudando a carta aos Efésios e saudação aos destinatários. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, nós estaremos estudando os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Vamos estar estudando algo tremendo para a nossa vida. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1, parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13, 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Está lá em Atos 13, 21 e Filipenses 3, versículo 5. Já Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano. Atos 22, 25. A assinatura apostólica, nas 13 cartas de sua autoria, identifica como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Está lá em Efésios 1:1. Isso é,
não escolhido por homens. Gálatas 1:1. Estaremos entendendo alguns mistérios da palavra de Deus na lição de hoje. Essa epístola é uma epístola considerada a epístola da prisão. Ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo. Está lá no capítulo 3, versículo 1. Também no 4 ele se identifica como preso do Senhor. E o embaixador em cadeias, já lá no 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios e aos Filipenses, também aos Colossenses e Filemão. Essa epístola, de acordo com o livro de Atos, após a realização das 3 viagens missionárias e implantar as igrejas ali na região do Mediterrâneo, Paulo esteve preso, mas preso numa prisão domiciliar. E a gente vai ver aqui que esse negócio levou 2 anos. Você olhar lá Atos 28, no versículo 30, entre o ano de 60 e o ano de 62 depois de Cristo. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu aí, nesse meio aí, né, entre 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Paulo escreve isso lá no capítulo 6, no versículo de número 21. Agora, a gente precisa entender, né? Essas epístolas, para quem ele está destinando? Para quem ele está concentrando esse tipo de coisa? Veja que ele estava preso. Ele precisava escrever algumas coisas que fossem chegar a determinados locais com determinado interesse. Então preste atenção numa coisa só e vocês vão entender que é algo maravilhoso. Ele preso, mas ele preocupado em passar essa informação para que essa informação chegasse não só aqueles destinatários daquela época, mas chegasse até nós, né? Então, vamos entender isso. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., ela se tornou um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que é hoje um atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com pista de corridas e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, Éfeso era bem conhecida. A religiosidade, quer dizer, a cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, a razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Começa aqui
a catucada de Paulo sobre aquele lugar. Paulo começa a pregar sobre a idolatria, Paulo começa a falar sobre aquilo que Deus abomina e começa a incomodar. E todas as vezes que o evangelho começa a incomodar, os irmãos sabem o que acontece, não é verdade? Agora vamos entender a igreja, né? A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e todos os seus arredores. Ele ficou ali por volta de uns 3 anos, mais ou menos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, ele evangelizou os judeus lá na sinagoga, por um espaço de aproximadamente 3 meses, né? E como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele não se preocupou muito com isso não. Ele voltou-se para os gentios e saiu pregando a sua palavra num salão alugado, lá numa escola lá de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja começou a crescer. A igreja começa a crescer quando você começa a evangelizar. Isso é algo que a gente precisa entender hoje. Hoje, muita gente está querendo trazer atividades para dentro da igreja, quando a atividade da igreja é do lado de fora. Muita gente hoje está querendo trazer coisas para dentro da igreja para que o povo se anime, para que o povo fique animado, para que o povo fique com vontade de vir para a igreja. Mas estão enganados. É o contrário. A igreja precisa sair, a igreja precisa ir lá fora, a igreja precisa trabalhar, porque ficar pregando para o crente e trazendo atração para o crente é perda de tempo. O que a gente precisa é ir buscar o gentio. O que a gente precisa é sair por aquelas portas, ir em direção àqueles que estão necessitados da palavra de Deus. Não adianta você estar trazendo mensagem sobre mensagem, pregador sobre pregador, atração sobre atração, e está todo final de semana pregando para crente, ou toda semana pregando para crente. A gente precisa pregar para aquele que ainda não conhece a palavra, ou para aquele que está desviado da casa do Senhor, para resgatar essas pessoas, limpá-las e colocá-las na rua para pregarem a palavra de Deus. Vamos seguir aqui um pouquinho. Paulo, a igreja, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja começou a crescer, pois até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Está lá em Atos, capítulo 19, no versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, um bispo grego daquele século, o apóstolo João também esteve por lá, pregando a palavra de Deus. Então, quanta gente boa passou por lá, fazendo, né, aquilo que a gente acabou de falar aqui, pregando o santo evangelho, pregando a santa palavra do Senhor. A saudação da epístola, ela é a mais breve entre todos os escritos que Paulo faz. Ele se dirige assim: aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes
considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, essa carta ela circulou e glória a Deus que ela chegou até nós. Ela não ficou presa ali, porque as pessoas elas achavam que se prendessem os líderes, estavam prendendo também o evangelho. É o grande engano daquelas pessoas que estão ali do lado de fora. Elas pensam que se prenderem os líderes, vão estar prendendo também o evangelho. Elas pensam que se matarem os líderes, vão estar matando também o evangelho. Estão enganados, redondamente enganados, porque o evangelho ele se multiplica e com uma velocidade muito grande. Mas para isso é preciso que eu e você saiamos de dentro da igreja. Aquela igreja que sai no final do culto de domingo, que vai se tornar a igreja invisível, aquela igreja que vai em direção aos perdidos, aquela igreja que vai em frente, seja em tempos bons ou em tempos ruins como nós estamos passando agora, Deus sempre vai dar uma alternativa. Deus sempre vai dar algo para que o evangelho não fique travado, para que o evangelho não fique parado. Naquela época, essa epístola virou uma epístola circular, o que significa que ela circulou na Ásia, aí, direto para lá e para cá, e a coisa foi sendo trabalhada de maneira tremenda. Hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo proibidas de sair, as pessoas estão sendo proibidas de vir à igreja para cultuar a Deus, mas tem aí um negócio chamado internet. E olha aí, eu estou fazendo aqui, o outro está fazendo lá, o outro está fazendo acolá, e a palavra de Deus, ela nunca foi tão veiculada como ela está sendo veiculada nos dias de hoje. A igreja, ela nunca teve tão mexida como ela está nos dias de hoje. Nós estamos fazendo aqui oração de 6 em 6 horas, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E Deus está trabalhando de forma tremenda. E Deus está trabalhando de forma maravilhosa. Deus está fazendo coisas que a igreja estava parada, a igreja estava paralisada, a igreja estava achando que era desse jeito mesmo e que era dessa maneira. Mas o Senhor, Ele está trabalhando na vida da igreja e a igreja está se movimentando. E glória a Deus por isso. Quando lá atrás, na época de Paulo, era um Paulo, um Timóteo, meia dúzia de pessoas que estavam se movimentando, agora nós temos uma ferramenta, agora nós temos algo maravilhoso e estamos colocando isso em prática. A igreja, ela está se movimentando, é impressionante. Eu estou sentado aqui, estou fazendo aqui uma liçãozinha da escola bíblica dominical, que a nossa escola bíblica dominical é à tarde, e eu estou vendo algumas pessoas que estão assistindo a aula. É ou não é algo maravilhoso? É ou não é algo diferenciado no meio da igreja na atualidade? Paulo estava preso, parou, escreveu uma epístola, entregou na mão de Tíquico, mandou Tíquico levar essa carta às pessoas, aos crentes daquela época, e essa carta ela circulou aí. Agora a gente tem a possibilidade de fazer uma live, agora a gente tem a possibilidade de sentar aqui
estudar um pouco da palavra de Deus, e sabe-se lá quantas pessoas serão alcançadas pela minha, pela tua, pela nossa mensagem. Mandamos um memezinho com algo que diz alguma coisa a respeito do Senhor, e esse meme circula por aí, e é Deus trabalhando na nossa vida. A igreja estava paralisada, a igreja estava travada, a gente fazia convocação acima de convocação para fazer evangelismo. Poucas pessoas estavam pensando no evangelismo, e agora eu vejo as pessoas preocupadas com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, com o vizinho da frente, com o vizinho dos fundos, preocupadas com a sua vida. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É engraçado isso, né? Todo mundo quer alcançar o céu, mas ninguém quer morrer. E eu vejo até algumas pessoas falando: não, mas é morrer na hora que o Senhor quiser. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar prontos para morrer por esse evangelho. Vamos seguir a nossa lição, que o negócio está bom, né? O negócio está gostoso. Então vamos lá. Qual é o propósito dessa carta, e que mensagem Paulo coloca nessa carta? Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras que Paulo escreve. Porém, nos capítulos iniciais da carta, nós percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Veja bem, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber um outro tipo de ênfase do apóstolo. Quer dizer, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, por bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Eu fico olhando para essa situação, vou até marcar aqui na revista, e vejo que a conversão é uma coisa tremenda, né? Ela transforma as pessoas, ela muda as pessoas, ela faz com que as pessoas elas passem a ser diferentes. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia determinadas coisas que não agradava a Deus, não agrada, não faz mais. Mas nós precisamos entender que a conversão ela é 100%. Ela precisa ser 100% na minha vida. Na lição passada eu falei de uma palavrinha, alguém que está acompanhando aí pode lembrar dela, é aquela palavrinha mais. Essa palavrinha mais, ela estraga muita coisa na vida daqueles que estão dentro da igreja, destrói a caminhada evangélica daquele que está chegando, daquele que está começando. E essa palavra ela tem que desaparecer da nossa vida, porque nós não somos juízes de ninguém, nem muito menos juízes do nosso irmão. Mas o que acontece? Quando as pessoas chegam na igreja, a tendência da igreja é ficar analisando aquelas pessoas, quando deveria abraçar, quando deveriam chegar juntos, quando deveriam dar a mão e caminhar, uma caminhada junto com aquelas pessoas. Discipular não é somente sentar ali e passar alguns conhecimentos. Discipular é praticar esses conhecimentos junto com aqueles que estão chegando. Eu preciso que o meu discípulo seja imitador de mim.
Como é que esse discípulo vai ser o meu imitador se eu não dou um bom testemunho? Então, o que Paulo está colocando aqui nessa carta, o que Paulo está colocando aqui nessa epístola, é que aqueles que vêm de outros mundos, de outros reinos, e conseguem chegar ao reino de Deus, eles precisam ser bem tratados, eles precisam ser bem aceitos, eles precisam olhar para você e ver que verdadeiramente eles entraram num reino onde tudo é diferente. Tudo que aconteceu na vida dessas pessoas durante o passado não tem mais efeito. E não sou eu nem você que vai ficar botando o dedo na ferida. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então, aqueles que tinham lá os seus problemas de imoralidade, aqueles que tinham lá o seu problema de bebedeira, deixa Deus trabalhar, deixa Deus consertar. Ninguém consegue consertar ninguém, quem conserta é o Senhor. Agora deixa Deus fazer a obra. Então, quando as pessoas chegarem na igreja, aceite as pessoas da forma como elas estão e comece a trabalhar na vida dessas pessoas para que eles venham ter uma vida transformada, para que eles tenham uma vida mudada, para que eles venham ter uma vida diferenciada das que eles viviam. Ele destaca ainda uma preocupação com a unidade e com a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. É isso que essa epístola trabalha. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Entenderam? É isso que as coisas precisam acontecer no nosso meio. É exatamente isso que as coisas precisam acontecer nas nossas vidas. Estamos muito preocupados com o nosso umbigo, estamos muito preocupados com a nossa vida, estamos muito preocupados com a nossa família, estamos muito preocupados com todas as situações que estão ao nosso redor. Mas você tem que se preocupar em fazer discípulo. Você tem que se preocupar em cuidar da alma que está chegando para você, da alma que está entrando por aquela porta ali. A igreja invisível, como eu falei, quando ela sai aqui no domingo à noite, depois da bênção apostólica, essa igreja, ela tem que continuar trabalhando. Essa igreja, ela tem que continuar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo trazer alguém para dentro da igreja. Alguém que está na imoralidade, alguém que está na bebedice, alguém que está na maconha, alguém que está aí com a vida destruída, alguém que está pensando em se matar, alguém que está pensando em acabar com a própria vida, alguém que está querendo destruir-se. É isso que Paulo está dizendo aqui. Essa premissa, a gente pode considerar que é uma das intenções que o autor aos Éfesos tem em atender às múltiplas necessidades da igreja. E quais são as múltiplas necessidades da igreja? É trabalhar a vida desses que estão chegando, sabe? É pegar alguém e colocar num coral e o cabra é mais desafinado do que eu, mas trabalhar esse camarada, botar ele para se sentir útil, se juntar a ele, que a palavra diz que o cordão de 3 dobras.
Ele é muito difícil de arrebentar. Mas vamos entender um pouco mais da mensagem, porque esse negócio está bom demais aqui, daqui a pouco eu me empolgo e vamos em frente aqui com a lição. A mensagem de Éfeso, ela gira em torno de pelo menos duas temáticas, pelo menos duas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Quando o Senhor olha para a sua igreja, ele vê Jesus Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo. Entenda bem isso. Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Está consumado, foi as palavras do Senhor. Mas isso ficou há 2000 anos atrás. Ele morreu, ressuscitou, deixou o legado e deixou para nós. É uma maravilha nós estarmos estudando aqui uma epístola que Paulo escreveu. Mas Paulo está onde agora? Quem tem que fazer agora somos nós. Quem tem que trabalhar agora somos nós. Quem tem que alavancar o reino somos nós. Quem tem que seguir em frente somos nós. Então, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a segunda coisa, que é a coisa mais interessante, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Olha que maravilha, irmãos. O Espírito Santo atuando como um penhor de salvação para a minha e para a nossa vida. Paulo prepara isso e deixa prontinho e diz para mim e para você: agora vai. Agora sai aí por essas portas, agora segue aí e vai em frente. Eu me lembro aqui nessa passagem, né? Nessa passagem aqui, eu me lembro daquela situação, daquele homem que sofreu aquele assalto. Queridos, quem tinha que ir lá cuidar daquele homem, passou de lado. O camarada passou, olhou, viu o camarada todo quebrado lá, e passou e foi embora. O levita foi, passou também, foi embora. Aí a palavra diz que um bom samaritano, entre os samaritanos, apareceu um bom. E esse camarada, ele foi lá, pegou o sujeito, cuidou ali daquele, deu o primeiro cuidado que ele podia ter dado, pegou o camarada, colocou dentro da estalagem e conversou com o camarada da estalagem e falou: meu amigo, olha só, não sei o nome, não sei quem é, não conheço, mas passei ali e estava arrebentado. Provavelmente sofreu aí um assalto, perdeu o que tinha e está quebrado, arrebentado. Olha só, eu fiz um primeiro tratamento nele, mas eu peço para que você faça o seguinte: cuida dele. E toma aqui. Já toma aqui alguma coisa adiantada. Na volta eu vou passar aqui. E se por um acaso o que eu deixar não for suficiente, na volta eu acerto contigo. É chamar o crente para responsabilidade, ou não é? É chamar o crente para vir para responsabilidade e dizer:
Eu preciso ser crente. Eu preciso realmente ser crente. Irmãos, não fique escandalizado, mas eu vejo algumas pessoas pedindo oração por determinada situação, e eu vejo outras escrevendo: vamos orar, estaremos orando. O resto você conclui. O resto você conclui. Eu não preciso falar. Eu não preciso dizer. O resto você conclui. O que Paulo está dizendo aqui é que é algo maravilhoso. A consumação do plano eterno de Deus acontece na pessoa de Jesus Cristo, que veio para morrer por mim e por você e pelos nossos pecados. Não é verdade? A atuação do Espírito Santo como penhor da nossa experiência de salvação. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. E a terceira, presta atenção, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Tem um reino, e esse reino, ele não é feito de tijolo, nem de parede. Existe um reino invisível, e o rei nem está aqui, o rei está lá com o Pai. Quem está aqui é o Espírito Santo, que está cuidando da nossa vida, porque ele foi preparar moradas, ele foi preparar lugar para quando nós chegarmos lá. Então existe um reino, e esse reino está dentro do nosso coração. Esse reino não foi construído por paredes, esse reino foi construído por amor daquele que não tinha nenhum pecado, mas que subiu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Derramou o seu sangue puro, carmesim, para eliminar o meu, o teu, o nosso pecado. Algo tremendo. Para que a reconciliação dos povos ela começasse a acontecer. O 4 diz assim: a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está querendo te mostrar, aleluia, a vontade do Deus Todo-Poderoso. A obra que ele está fazendo na minha, na tua, na nossa vida, é para que nós estejamos limpos, libertos, lavados pelo sangue de Jesus, para poder fazer a sua grande obra, para trabalhar no seu reino. Olha o 5. Olha o 5. Um estilo novo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Algo que tem que acontecer de dentro para fora. Algo que tem que brotar na minha, na sua, na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida de uma forma diferenciada. Deus está trabalhando na nossa vida de forma a que nós venhamos trabalhar para o reino, que nós venhamos a frutificar, que nós venhamos a adorar, que nós venhamos a interceder. E é o Espírito Santo que está trabalhando
está nos ajudando a fazer essa obra. O reino só vai crescer, o reino só vai se desenvolver se eu e você começarmos a nos mexermos. Se nós começarmos a sairmos da inércia, se nós começarmos a sairmos dessa paralisia, que é o que estava acontecendo com a igreja estava paralisada, a igreja estava satisfeita com as coisas que estavam acontecendo até aqui. Agora, preste atenção, você quer vir à igreja para adorar o Senhor e não pode. Agora, você quer se reunir com os teus irmãos para estar em comunhão e não pode. Nós temos que estar fazendo uma live, nós temos que estar gravando mensagens, passando mensagens uns para os outros, e não podemos estar aqui juntos, louvando, adorando, glorificando, intercedendo uns pelos outros. Tínhamos tudo nas nossas mãos, e ainda chegávamos e entrávamos por aquelas portas reclamando. Quantas vezes algumas pessoas chegaram na porta da igreja e viraram para mim e falaram: só Jesus, ai, não sei nem como eu cheguei aqui. Agora tu tá doido para vir para a igreja, não tá? Agora tu tá louco para estar aqui junto comigo, glorificando o nome do Senhor, porque a saudade que tu tá sentindo é a mesma que eu tô sentindo, a vontade que tu tá sentindo é a mesma que eu tô sentindo. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que bom é a gente adorar ao Senhor, ouvir os hinos da harpa. Hoje, primeiro domingo do mês, seria a Santa Ceia do Senhor, onde nós estaríamos em comunhão, onde nós estaríamos trocando os nossos cálices, onde nós estaríamos participando do corpo e do sangue de Cristo. E aonde está a igreja? Impedida. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Que a igreja não morre. A igreja não morre nunca. Está escrito na palavra do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Queridos, continuando aqui, porque esse negócio está bom demais, né? Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, de fé e prática de vida, que foi aquilo tudo que eu estava falando no início. Não adianta doutrina se não tiver a fé, e não adianta doutrina e fé se não tiver a prática de uma vida cristã. Isso veio esmorecendo durante esses períodos de tempo aí. A igreja estava seguindo ali uma doutrina no mais ou menos, praticando a fé no mais ou menos, não é verdade? Mas, praticando a adoração no mais ou menos, mas a prática da vida cristã, ela estava sendo colocada de lado. Irmãos, pegar a sua roupa bonitinha, cheirosinha, arrumadinha e vir para a igreja no domingo é uma maravilha.
pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço e vir para a casa do Senhor, mas isso não pode virar rotina. Aqui é a casa de Deus, aonde a gente vem, glorifica, aonde a gente sente a presença, aonde a gente se derrama, onde a gente tem comunhão com os nossos irmãos. Isso tudo é uma maravilha, irmãos. Porém, o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso é que nós precisamos praticar esse evangelho para que haja mudança de vida nas pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas que estão à nossa volta, elas possam ter a alegria da vida cristã. Isso só vai acontecer se houver a prática dessa vida cristã. Ou seja, de tudo o quanto Deus fez e de tudo que a igreja, de tudo que se espera que a igreja faça. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero uma igreja que tenha uma excelente equipe de louvor, um excelente pregador, uma excelente mensagem. Maravilha, irmãos. Isso é o sonho de todo mundo. Você está numa igreja, né? A igreja é muito bem equipada, a igreja é muito bem trabalhada, tudo limpinho, tudo no seu lugar, não é verdade? Vai começar o culto, um louvor maravilhoso, onde você se derrama na presença do Senhor. Depois, uma palavra daquela que você sai mastigando essa palavra ali. Mas segunda-feira volta tudo, estava voltando tudo ao normal, tudo ao normal. Sabe por que tu não vê mais cego enxergar? Sabe por que tu não vê mais paralítico andar? Sabe por que você não vê mais os milagres acontecerem? Porque a prática da vida cristã ficou de lado. A prática ficou de lado. Bota um galhardete na porta da igreja lá e diz que quem vai pregar é blá 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 blá. Bota lá um galhardete lá e diz que quem vai pregar, quem vai louvar e vai por aí. A igreja vai estar cheia, vai ser uma explosão de glória, vai ter avivamentos, vidas vão se render ao Senhor, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Mas e a prática? E esses que se renderam, eles serão acompanhados, eles serão discipulados, eles conhecerão o novo evangelho, eles conhecerão a nova vida, ou eles simplesmente serão colocados para o lado e as pessoas vão estar se lixando? O que Paulo escreve para os Éfesos é o seguinte: prestem atenção, porque o evangelho não é só isso. E eu creio, irmãos, que isso que tem acontecido hoje no mundo é uma sacudidela de Deus no seu povo. É Deus trabalhando na vida da igreja e dizendo: vamos cuidar de fazer aquilo que eu tenho ensinado. Ou seja, praticar o evangelho, praticar as coisas que o Senhor tem deixado para as nossas vidas. A igreja, ela é, na face da terra,
o maior agente transformador. Você pega o viciado em álcool ou em qualquer outra tipo de droga, leva ele durante 9 meses e deixa ele isolado. Solta ele. Se tu não acompanhar ele, 3 dias depois ele está de novo no vômito. Agora, quando alguém entra pela porta da igreja e verdadeiramente no seu coração levanta a sua mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida é transformada, porque entra aí o poder de Deus, entra aí a glória de Deus. Mas se a igreja não pratica isso, virou enxame. Virou enxame. Junta todo mundo num determinado horário, glória a Deus, aleluia, maravilha, maravilha e tal, sai todo mundo e acabou. A partir daí, ninguém mais faz nada. A partir daí, nada mais acontece. Preste atenção, queridos. O que Deus quer e o que essa epístola está nos ensinando é que nós temos que ter a verdadeira prática da palavra de Deus. Concluindo, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e todas as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações, elas nos impelem a viver em santidade, alicerçadas, aleluia, em Cristo, que é o cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Deus quer que você marche. Deus quer que você continue. Deus quer que você siga em frente. O Senhor quer que a igreja, ela seja uma igreja, aleluia, ativa na face da terra, e não uma igreja dentro de 4 paredes. A verdadeira igreja é aquela igreja invisível que sai daqui quando termina o culto. É essa igreja que o Senhor quer trabalhar. Que Deus te abençoe. Que você tenha um restante de domingo abençoado e que essa palavra ela tenha efeito na sua vida. Deus te abençoe e te guarde.